Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amados, vamos estar meditando hoje na palavra de Deus sobre algo que com certeza incomoda muito aqueles que conhecem a verdade de Deus. E eu gostaria de começar perguntando para você: você se surpreende com as coisas que Deus faz? Todo dia, né, se você observar, é surpreendente a forma como Deus trabalha, como Deus age na nossa vida. A gente não surpreende Deus, mas Deus surpreende muito a gente. Ele é surpreendente nas suas ações, no seu amor, na sua graça, no seu cuidado para conosco. É surpreendente, né, observar como Deus age na nossa vida. E o tema que nós temos para a mensagem de hoje não é um tema muito agradável, mas é importantíssimo a gente estar ciente dessa realidade. Hoje pode ser o último dia de cada um de nós, ou de todos nós nesta terra. Cada dia é o último dia. Você já pensou nisso? Cada dia que você levanta pode ser o último. E nós vamos ler um texto que fala, que nos dá 3 motivos para estar preocupados se hoje for o nosso último dia. Muito preocupados. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16. Lucas 16, a partir do verso 19. A humanidade caminha como se fosse ficar aqui para sempre. E a igreja, em alguns casos, está fazendo a mesma coisa. Não se lembrando de que cada dia pode ser o último. E nós temos 2 possibilidades. É nós morrermos ou Jesus voltar. Mas cada dia pode ser uma surpresa para nós. Por isso eu comecei perguntando. É surpreendente a forma como Deus age. Cada dia pode ser uma surpresa para nós. Lucas 16, versículo 19. Esse texto é conhecido de alguns irmãos e ele tem muito a nos ensinar sobre isso. Último dia. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Santo Deus, glorioso Deus, eterno Deus de glória, santa é a tua palavra, bendito é o nome de Jesus. Abençoa agora os ouvidos, Senhor, abre os ouvidos. Espírito Santo, fala direto aos corações. E salva, Senhor, pois hoje pode ser o último dia, em nome de Jesus, Senhor. Salva hoje essa vida, Senhor. Liberta, Senhor, de todo mal e salva em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, é muito preocupante quando nós vemos esse fato aqui. Nós tiramos algumas conclusões que nos levam a ficar muito preocupados. Primeiro, eu quero que você tenha plena convicção de uma coisa: você vai morrer. Nós vamos morrer. A única certeza do ser humano que nasce nessa terra é que ele vai morrer. E essa morte é para todos. O texto nos revela, nos versículos 22, o mendigo morreu, o rico também. Não há acepção de pessoas para a morte. Ricos e pobres, sábios e analfabetos, brancos e negros, todos morrerão, sem exceção. Toda a humanidade está fadada a encarar a morte. E é um fato muito ignorado por centenas de milhares, até milhões. Ignoram essa possibilidade. Ignoram mais ainda o fato de que pode ser hoje. Pode ser daqui a pouco. A qualquer momento. A qualquer instante. Veja. Por que todos morrem? Por que isso? Porque todos pecaram. A humanidade está debaixo de uma maldição chamada pecado. E todos morrerão. Romanos 3:23 revela muito claramente: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o 6:23 completa: o salário do pecado é a morte. Por isso, todos morrerão, sem exceção. E a humanidade caminha a passos largos, né? Como se fosse viver eternamente. E como se pudesse controlar esse momento, né? Eu vou morrer? Não, agora não. Eu controlo o dia da minha morte. Você não consegue fazer isso. Mas tenha certeza, você vai morrer. Esse é o primeiro e grande revelação desse texto. Olha, ele começa falando: morre todo mundo. Morreu o rico, que tinha saúde, que tinha plena condições de cuidar da sua saúde, que não dependia do SUS, que tinha dinheiro para comprar os seus remédios, que tinha os melhores médicos cuidando dele, e um mendigo, que não tinha nada, também morreram. O texto revela isso, morreram os dois. Só que o texto faz questão de dizer a condição de um e a condição do outro. Mas uma coisa eles tiveram em comum: a morte. Veio para os dois. Não quer saber. A morte não quer saber se você tem muito ou pouco. Nada, se você é homem, se você é mulher. A morte não procura essas coisas. A morte vem para todos.
sem exceção. Aos homens está ordenado, diz a palavra de Deus, morrer. Aos homens, Hebreus 9, 27, está ordenado morrer. Então eu gostaria que você tivesse plena consciência nesse primeiro fato que o texto nos revela. Primeira revelação desse texto é: todos morrerão. Não esqueça, hoje pode ser seu último dia. O meu também. Hoje pode ser o último dia de cada um de nós. Um outro fato surpreendente que esse texto nos revela e que é muito ignorado pela humanidade atual, pela sociedade atual. A morte, as pessoas ignoram como se, bater na madeira resolvesse o problema. E se preocupam com tantas coisas a fim de esquecer dessa possibilidade de que vão morrer. Enche suas vidas de coisas e coisas para que não lembrem disso. Não querem vir ao hospital, não querem passar em porta de cemitério, não querem ver. Mas ela é real e faz parte. O pastor deu um relato um dia desse. Quantos morrem por segundo, pastor? Por segundo morrem 2 pessoas. Quantos já morreram desde o início, desse culto? Então morrem 2 pessoas por segundo. É uma coisa impressionante, Mas é real, e as pessoas vivem como se isso não acontecesse. Porque não aconteceu perto de você. Ninguém da sua família, nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus vizinhos, nenhum dos seus parentes. Então você vai vivendo como se a morte não fizesse parte da vida. Mas ela faz. E é real. Tão certo como o ar que nós respiramos. E todos nós, sem exceção, estamos debaixo da morte. Todos. Todos, sem exceção. Segunda revelação que esse texto nos traz, ela é imprevisível. A morte é imprevisível. Versículo 19 e 20. Por que eu digo, o texto nos revela isso? Olha, começa assim: havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia um mendigo, chamado Lázaro, cheio de chagas, à porta do rico. O texto começa dizendo o seguinte: olha, estavam vivendo, o rico na sua riqueza, o Lázaro na sua pobreza, e de repente, morreram. Imprevisível. A morte não marca com você data, hora e local para te levar. Imprevisível. As pessoas morrem de todas as formas e maneiras possíveis. Incrivelmente surpreendente. E até, amados, vamos abrir um parênteses aqui. Os cristãos também morrem. Então, amado irmão, não se surpreenda se a morte chegar perto de você, ou até mesmo para você. Os cristãos também morrem. E essa semana eu vi um programa, e eu fiquei muito consternado vendo aquilo, que é muito triste. Os irmãos que assistiram, que ouviram, 2 mães foram dar entrevista. Uma do Rio de Janeiro e a outra de São Paulo. E as crianças eram pequeninas. Uma de 4 e a outra acho que de pouco menos de 1 ano ou 1 ano de idade. Um era crente. Estava no colo do pai, que cantava louvores para ela. Na sua casa, pobre, numa comunidade em São Paulo. O seu pai cantava louvores para ela. E a mãe que deu o testemunho estava na cozinha preparando o jantar. E uma bala de fuzil
matou aquela criança nos braços do pai, que cantava louvores para ela. Atravessou a cabeça da criança, sem chance de vida. E a mãe estava lá dando testemunho dela, falando que era pessoa evangélica e que como aconteceu. E a outra mãe estava saindo do restaurante com o pai, com os amigos, lá em Bangu, uma rua movimentada de bares e restaurantes, e uma bala matou a sua filha, que estava com a mão dada com o pai. Então, aí você fica pensando que o mundo é uma maravilha, é uma beleza, mas a morte está ceifando todo dia, a cada segundo 2 pessoas. E não pense que não pode chegar na tua porta, que pode chegar a qualquer instante, e pode ser hoje. Então eu fiquei vendo aquilo, a irmã falando daquela maneira, e eu fiquei pensando, meu Deus, o pai estava louvando para a filhinha de pouco mais de... Não tinha 1 ano a menina. Estava com ela, assim, brincando. E de repente começou um tiroteio. A mãe disse, olha, se abaixa, mas já era. Já tinha tomado um tiro. Era irmã, como eu e você, que somos servos de Deus. Mas a morte vem para todos. Então, amados, imprevisivelmente, surpreendentemente, pode acontecer. Crianças, idosos, você já foi no cemitério, né? Você já viu que aquelas plaquinhas que tem a data do nascimento e da morte, e você calcula lá que não tem gente que nasceu em 1950 só. Tem gente que nasceu em 2013, 2014, e já tem 2015 lá também. Imprevisível, não escolhe idade, né? Jovens, adolescentes que estão aqui, hoje pode ser seu último dia. O texto nos revela que eles viviam suas vidas, ambos, de maneiras distintas. Um rico, o outro muito pobre. Mas a morte veio para os dois, imprevisivelmente. Muitos esperariam assim, não, o rico vai viver muitos anos. Não, morreu os dois. E olha, o texto ainda em Lucas 12, 16 a 21, se você lembra, se não você vê em casa, fala daquele rico insensato. E a Bíblia, ela gosta, o Senhor Jesus, principalmente, ele sempre buscava relacionar a riqueza, porque naquela época as pessoas ricas se achavam muito abençoadas por Deus. O rico era abençoado, o mendigo era um amaldiçoado. E hoje estão tentando fazer a mesma coisa, né? Alguns, né? Tentando mostrar que o crente que é abençoado é o que está prosperando financeiramente. E o crente que não sai, né, que não tem condições financeiras boas, esse está ainda debaixo de maldição. O Senhor Jesus fez questão de mostrar que a riqueza não é nada, não significa nada para Deus. E o rico, na sua riqueza, fazia planos, como talvez muitos de nós tenham planos, e muitos planos, né, futuros, até que chegaram para ele, Deus, naquele dia, e disse, olha, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Hoje, o rico não esperava isso, né? Ele tinha produzido muito, estava contando viver muitos anos, gastando a sua fortuna. Acabou. Imprevisível a morte. Fala também da filha de Jairo, uma criança de 12 anos. 12 anos. E como nós vimos aqui, aquela missionária, né? Os irmãos passaram aqui, certa vez,
com 13 anos, né? Uma menina que vivia evangelizando e de repente ela foi fazer uma viagem de carro e o carro bateu e ela morreu. Então a morte ela não escolhe idade. Previsível. Você que é jovem, adolescente, prepare-se. Amados, além da morte, volto a frisar, Jesus Cristo voltará. Então, e isso também é imprevisível, porque eu botei nesse tópico, que a morte é imprevisível e a volta de Jesus muito mais ainda. Por isso, hoje pode ser o último dia da história da humanidade. Se Jesus Cristo voltar hoje, e Ele pode voltar hoje, não fique confiando nos profetas atuais que dizem que tem que acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Não tem que acontecer nada, basta Ele querer. Primeiro tem que pregar para todos os índios da terra. Primeiro tem que pregar para todos não sei quem da terra. Não! Primeiro, se Deus quiser, acabou. E pode ser hoje. Então não fique confiando que vai demorar. Porque Pedro disse, olha, o Senhor vai voltar, hein? E Ele não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Mas Ele é longânimo, querendo que muitos ou todos se salvem. Você que está aqui hoje, que não é ainda servo do Senhor Jesus Cristo, Deus tem sido longânimo com você até hoje. Mas se a longanimidade dEle dura para sempre, mas não com relação à volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, acabou. E até hoje Deus tem sido muito longânimo com você que está aqui. Lembre-se disso. Hoje pode ser o último dia. E acabou a longanimidade. Queridos, terceiro fato que esse texto nos ensina e que deve nos chamar bastante atenção e nos preocupar. Primeiro, a morte vem para todos nós. O segundo, não sabemos quando. E Jesus também volta e não sabemos quando. Depois, se você quiser, o Senhor até dá alguns alertas. Eu vou abrir com você Mateus 24. Abre aí Mateus 24. Lendo o texto, você fica assim... O Senhor Jesus, Ele nunca escondeu, e há algumas pessoas que estão escondendo atualmente essa palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele virá e trará juízo sobre a terra, sobre os homens. Olha o capítulo 24. Se você não leu ainda, leia 23, 24, 25, e conheça um pouco do que o Senhor alertou a humanidade. Olha, o versículo 36. Ele estava falando da volta do Filho do Homem. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí ele vai dando algumas ilustrações, algumas comparações do que como será o dia da sua vinda. Ele dá o exemplo de Noé, porque as pessoas zombavam de Noé, enquanto ele construía a arca, riam de Noé e da sua família, porque não acreditavam que a chuva ia vir e matar a todos, como muitos aqui, talvez, alguns, mas a humanidade, são milhares, não acreditam que Jesus Cristo voltará. Não acreditam que serão julgados segundo
as suas obras, que serão frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Muitos da humanidade não creem, milhares, talvez alguns aqui, eu espero que não haja. Então, querido, olha, o versículo 42 agora, esse você, é um alerta do Senhor Jesus, até para você, irmão, para mim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele virá, com certeza ele virá, e ele manda vigiar. Olha o 44, por isso estáis apercebidos, ou estáis preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ora, amado, eu nunca vi época mais propícia para Jesus voltar. Ao contrário do que alguns dizem, né? Eu nunca vi época mais propícia para ele voltar. Porque você acha que Jesus vai voltar quando todo mundo estiver dizendo, agora sim, Jesus volta. Não. Ele vai voltar, é época como está agora, que ninguém acredita mais. Quer dizer, ninguém em termos, né? A humanidade. Mas a igreja fiel acredita que ele vai voltar. Os crentes creem que ele vai voltar. Mas o mundo não está nem aí para isso. E olha de uma forma geral que você vai ver. A Europa, a Ásia, a África, os continentes entregues à incredulidade. Ninguém espera Jesus, amados, a não ser a igreja. E a igreja fiel, porque tem a igreja que não quer que Jesus volte. Quer viver aqui, quer usufruir dessa terra. Mas ele vai voltar. Em breve. E eu penso que é muito mais provável acontecer o que Jesus disse, vou voltar a hora em que ninguém está pensando. E a hora que as pessoas estão falando assim, como diziam lá os profetas no Antigo, paz, paz e paz. Para que Jesus voltar? Deixa como está. Aí ele vem. E é uma surpresa, e por isso que eu digo, Deus é surpreendente nas suas ações. Não é previsível. Não é. Querem fazer Deus previsível, mas Ele não é. Ele é surpreendente. Não é previsível. Não dá para descobrir e sondar Deus. E Ele mesmo diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então não dá para ser previsível. Então, querido, muito atento, além da morte, ainda para o machado, a raiz das árvores, que em breve voltará. Então você pode ser ceifado pela morte ou pela volta de Cristo. Está em aperto, a humanidade está em aperto, numa corda bamba, finíssima e balançando muito. Perigo constante, mas eles não querem nem saber. Não estão nem aí. Vamos curtir, vamos viver, vamos comer, beber, dançar, usar drogas, fazer sexo à vontade, porque não estou nem aí. Mas ele vem. Quando não, a morte vem antes. E aí, vamos ver quem não está nem aí. Acabou a oportunidade. Não brinque, esse texto, irmão, ele nos chama a atenção, não brinque com a sua vida. Às vezes eu falo com meu filho, olha só, eu vejo pessoas fazendo coisas pelas ruas, que parece que ele tem 7 vidas. Parece que o camarada compra a vida no mercado. Ou tem em casa guardada. Porque os loucos andando em cima do ônibus, os loucos pegando carona no ônibus com bicicleta, e fazendo coisa, andando na contramão. Falando, caramba, esse pessoal tem vida
estoque em casa, porque se ele tivesse consciência que ele só tem essa vida, e eu não sei se tem, mas pelo que ele faz, não tem. Ele acha que, né, dá para comprar outra, perde uma e compra outra, né? Igual, ou então acha que é igual televisão, né? O cara morre num filme, aparece no outro, morre no outro filme, aparece. Não é, amado. Sua vida, ó, acabou e acabou de vez. Não volta, não. Mas as pessoas brincam. Terceiro ensino que esse texto nos chama a atenção para que a gente se preocupe muito se hoje for o último dia da nossa vida aqui nesse mundo. Há vida após a morte. O texto declara isso. Estranho, né? Puxa, então não tem que me preocupar com a morte? Tem sim. Porque a vida após a morte é outra. A vida após a morte tem um preço. A vida após a morte. Terceiro ensino que esse texto nos mostra. Olha o versículo, vamos começar vendo, né, o lugar que o rico acordou. Versículo 23, dá uma olhada aí. E no inferno, Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão ao longe e Lázaro no seu seio. Amados, se a gente parar para analisar esse fato aqui, é extremamente preocupante. A vida após a morte tem um peso imenso, muito mais do que a vida nesse mundo. E o rico recebeu o salário da sua vida aqui nessa terra. Escolheu viver para si, para os seus deleites, para as suas vontades, e herdou o quê? Na vida após a morte? O inferno. E o texto é muito simples, né? Muito direto, muito objetivo. O rico acordou no inferno em tormentos. E ele depois completa: eu estou atormentado nesta chama. E olha, o que nos surpreende ainda mais é que Jesus é quem estava relatando isso. Não foi nenhum dos discípulos, né? Nenhum dos profetas. Quem fez esse relato aqui foi o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Filho de Deus Todo-Poderoso, que é Senhor da morte e da vida. Foi Ele quem disse essas coisas, foi Ele quem fez esse relato, para mim e para você. Não pense que é brincadeira. A vida após a morte é muito mais séria do que a vida nesse mundo. Muito mais importante. Muito. Por quê? Primeiro, é eterna. A vida após a morte é eterna. Não acaba mais. É outra história. Queridos, primeiro destino daqueles que não querem dar ouvidos à palavra de Deus, Hades. Guarde isso. Se hoje você ainda não é um dos filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, o seu destino, se hoje for o seu último dia, é o Hades. E se você acordar lá amanhã, e eu espero que ninguém aqui acorde lá amanhã, ou depois de amanhã, porque
porque nós estamos aqui para isso, para ouvir o chamado de Deus, para ouvir a oportunidade do Senhor Jesus Cristo de salvar e tirar cada um de nós dessa condenação eterna. É hoje, é agora. Querido, a segunda opção de vida após a morte é a do Lázaro. Olha o Lázaro onde estava. O rico, quando acordou no Hades em tormento. E viu quem? Abraão aqui representando Deus. Viu Lázaro com Deus. E com certeza, ele viu que a condição de Lázaro era muito... Porque para ele pedir para Lázaro molhar o dedo na água e colocar na sua língua, é porque ele viu que o lugar que Lázaro estava tinha água. E o que ele estava não tinha, para refrescar o seu tormento. Então, se hoje for o teu último dia, onde você vai acordar? Onde você vai despertar quando os seus olhos fecharem nesse mundo? No seio de Abraão? É para isso que nós estamos aqui hoje. Há lugar para você no seio de Abraão. Mas você tem que crer. Tem que se arrepender dos seus pecados, tem que confessar Jesus. Entregar a sua vida a Ele, não brinque com o destino da sua alma na eternidade. Não brinque. Hoje pode ser o seu último dia. Eu não sei porque o Senhor me deu essa palavra, mas pode ser o último dia de quem está aqui hoje. Creia agora em nome de Jesus, arrependa-se do seu pecado e salve a sua alma. Eu não sei porque o Senhor me deu esse título, o último dia. Talvez seja o meu, mas também pode ser o seu. Então não perca tempo. Não brinque com isso. Não tem segunda chance. Não tem. O Senhor já disse que não tem. O rico acordou no inferno e disse claramente para ele: você não sai daí, nem para a terra e nem para cá. Você não sai daí. E nem quem está aqui vai para aí. Então duvido que queira também. Duvido que Lázaro, quisesse ir lá. Talvez por misericórdia, mas ficar lá, impossível. E irmãos, isso é definitivo, olha, você não pode sair daí. Muita gente acredita em segunda chance, e fica se prendendo a isso. Não, Deus vai me dar uma... Não brinque com isso, não tem segunda chance, tua chance é agora. Agora, Jesus está passando agora. Agarre-se nele. Não deixe ele passar. Olha, o destino é definitivo. A escolha é agora. Lucas capítulo 23, versículo 42. Receba essa palavra do Senhor Jesus para você agora. 42 e 43. E faça a oração que esse homem fez, falando com ele. Ele está aqui, amado. Ele está aqui. Fala com ele. E disse a Jesus: diga você também: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu creio que a resposta do Senhor para você é essa aqui, ó. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Crê no Senhor Jesus Cristo agora. Diga para Ele agora: Senhor, lembra de mim. Eu não quero ir para o inferno por causa dos meus pecados. Eu sei que o Senhor é poderoso para perdoar pecados. Grandioso
amoroso. Eu sei que o Senhor é tremendo em perdoar pecados. E eu sei que não há pecados que o Senhor não possa perdoar. Não importa o que você fez, Ele é poderoso para te perdoar. Não importa o que você fez até você entrar aqui. Ele é poderoso para te perdoar. Se você crer nele. Se você se arrepender dos seus pecados. Ele é poderoso para te perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está aqui. Basta você crer nele. Eu creio que hoje o Senhor tem vidas aqui para resgatar. E você, o Espírito Santo está falando com você. O Senhor Jesus está falando comigo. O Espírito Santo está falando com você. Arrependa-se. Entrega o teu caminho ao Senhor. Hoje. Agora. Diante desses fatos, vamos para Mateus 25. Vamos para o 25. Nós já vamos encerrar. Mateus 25, versículo 32. O Senhor Jesus continua falando sobre o dia do juízo. E ele diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vai estar da direita do Senhor, em nome de Jesus. Porque os que estiverem à esquerda vão ouvir uma palavra, serão os bodes. Se você é bode hoje, o Senhor quer te transformar em ovelha. Em nome de Jesus, olha, esse dia aqui é real. O Senhor vai separar você para um lado e os incrédulos para o outro. Você, igreja, vai para um lado. Você, crente em Jesus Cristo, vai para um lado. Você que não crê, vai para o outro. Você que não crê nessa palavra, vai para o outro. E vai ser horrível. Olha lá. Era sério, era verdade o que eles falavam. Eu quero ir para lá, não dá mais. Acabou. Não tem mais negócio, não tem mais conversa. E por isso, quando a gente lê, é extremamente preocupante, porque quando a humanidade vê que era sério, que era verdade, não dá mais. Quando o povo lá viu a chuva subindo debaixo da terra, enchendo tudo, e Deus fechou a arca por fora. Queriam entrar na arca, mas não dá mais. Todos pereceram. E assim será no dia do Senhor, ou no dia da sua morte, se o Senhor não voltar.